que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas da salvação. Existe um Deus santo e bom, Criador de todas as coisas, o céu, a terra e tudo que existe. O homem, criado por esse Deus, pecou. E porque pecou, tornou-se merecedor de sua ira. Se Deus não satisfizesse sua ira, ele deixaria de ser Deus. A maior necessidade do homem então passou a ser tornar-se aceitável a Deus. Um dia, todos nós, homens e mulheres, tendo sido criados por Deus, teremos de prestar contas a Ele. E o grande problema para nós é este: Deus é santo e justo, e nós somos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é a declaração horrível de Romanos 3:23. Não há justo, nem o sequer, nos diz a Escritura. O Senhor Jesus nos diz ainda, em João, capítulo 3, versículo 19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O pecado é deliberado e nos coloca sob a ira e o julgamento do Deus Santo. O homem, assim como ele não pode ser aceito por Deus. Tendo sido criado à sua própria imagem e semelhança, Deus quer que sejamos como Ele nos criou. Porém, isso é impossível porque o nosso pecado torna impossível. E essa situação nos deixa totalmente incapazes de salvar a nós mesmos, necessitados de alguém para nos salvar. E esse alguém teria que providenciar uma justiça tão boa quanto a justiça de Deus. E é isso que o Evangelho nos oferece. Deus providencia a própria justiça que Ele mesmo exige de você. E como podemos obter essa justiça? Recebendo-a de Jesus. Jesus é Deus, igual ao Pai, em glória e majestade, justiça e santidade. Ele veio a este mundo para satisfazer as exigências de Deus em nosso lugar. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus colocou sobre a lei de Deus, prestando-lhe perfeita obediência. Ele é o imaculado, o impecável, o santo Cordeiro de Deus. E porque nele não havia pecado, Deus foi capaz de colocar sobre ele o pecado de todos nós. Ele levou sobre si a nossa culpa. Recebeu a nossa punição na cruz do Calvário. Jesus satisfez toda a lei na cruz. E por causa disso, Deus cancela a nossa dívida. Ele tem de cancelar porque ela já foi totalmente paga. Em seguida, Ele acredita ou nos imputa a própria justiça de Cristo. E quando somos vestidos com essa justiça, tornamos-nos aceitáveis a Deus. As boas novas é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é salvação para todos sem acepção, e não a todos em exceção, existe uma limitação imposta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não para aquelas pessoas que permanecem incrédulas e impenitentes. É necessário que o pecador se arrependa de seus pecados e creia que Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho que nos leva ao céu, o único que nos reconcilia com o nosso Criador. Se esse pecador se arrepender e crer, será salvo, perdoado e lavado de seus pecados. Se não crer, já está condenado. Este é o Evangelho que o mundo precisa. Que é o Evangelho que salva, o Evangelho de Cristo. O pecador precisa entender que há um Deus santo, que existe céu e inferno, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que Cristo Jesus morreu numa cruz e que só Ele pode mudar a sua vida e lhe dar a salvação. O falso Evangelho vai ocultar essas coisas. Ele vai dizer que você ficará mais rico, mais bonito, chamará mais atenção do mundo. Mas o Evangelho bíblico salva, ele é para a salvação. Ele tira você do pecado, ele livra você da morte, ele põe em você a natureza do Espírito Santo para que você não seja mais governado pela carne e passe a ser governado por Cristo, tendo a sua natureza transformada e passando a viver em novidade de vida, em santidade. Que salvação maravilhosa Deus tem nos reservado na pessoa de seu Filho. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas.